Vocês já sabem que eu gosto muito de videogame, né? Até por isso eu faço vídeos aqui de videogame. É mesmo, é? Mas talvez você não sabe que uma das coisas que eu mais gosto, talvez gosto até mais que videogame, é quadrinho. E por isso, hoje eu vou fazer o meu primeiro vídeo sobre quadrinhos e postar no canal. Que demais! E o personagem que eu escolhi pra começar esse quadro aqui falando de personagens dos quadrinhos é o Amun-Gyun Rama, ou Menino Capeta, Hellboy. Eu vou aproveitar que aqui tá quente que nem um inferno, porque eu não tenho um ar-condicionado ainda. E vou fazer o vídeo do Menino Capeta. Então, sem mais delongas, vem. E pra falar do Hellboy, a gente pode começar falando da sua concepção. Sim, você que só viu o filme talvez você não saiba, mas o Hellboy tem pai e tem mãe. Azael era um Lorde Demônio adorado na Babilônia como deus, e muito tempo depois ele passou a ser adorado como uma espécie de divindade mística demoníaca por bruxas do interior da Inglaterra. E em 1574, Azael teve um caso com uma dessas bruxas, a qual ele também concedeu vários poderes místicos, Sarah Hughes. Porém, 43 anos depois, em 1617, Sarah Hughes, agora idosa, havia renunciado todos os pecados de sua juventude. O corpo de Sarah Hughes foi trancafiado em um caixão e acorrentado, e estava sendo vigiado por um padre e uma freira, que também eram seus filhos. Se os três conseguissem manter o corpo de Sarah Hughes protegido na igreja durante pelo menos 3 noites, o pacto com Azael seria quebrado e ele não teria poder sobre o corpo de Sarah Hughes. Agora eu te pergunto, você acha que Azael, Lorde Demônio, ia deixar de reivindicar a sua mulher por causa de 3 pessoas? Uma menina, uma freira e um padre? Não! Na primeira noite, ele foi até aquela igreja e ele incinerou os filhos de Sarah Hughes. E talvez você deve achar que Sarah Hughes achou: oh meu Deus, que horrível, queimou minha filha. Assim que Azael falou para Sarah Hughes que ela estava carregando o seu filho em seu ventre, ela voltou atrás em seu renunciamento e aceitou Azael novamente. Sarah Hughes foi levada diretamente para o inferno, porém ela morreu ao dar à luz a uma criança. Essa criança que um dia seria chamada Hellboy. Logo após o nascimento de Hellboy, Azael cortou fora sua mão direita e colocou no lugar a mão direita da Perdição. A mão direita da Perdição é uma parada muito maluca, muito específica, e eu vou tentar falar dela no final do vídeo, porque se eu falar agora aqui, eu vou ficar um tempão só falando da mão. Porém, colocar a mão direita da Perdição no braço do próprio filho foi um ato tão profano que a própria nobreza do inferno enviou anjos da destruição atrás de Azael e seu filho. Porém, quando os anjos da destruição chegaram no palácio de Azael, já era tarde demais. Azael já tinha mandado seu filho para longe, e como punição, ele perdeu todos os seus bens, seus títulos, e foi aprisionado no gelo. Agora, uma coisa bem legal de se dizer é que Sarah Hughes, a mãe biológica de Hellboy, é descendente direta do Rei Arthur. Sim, esse mesmo, o portador da Excalibur. Caramba, além de sangue demoníaco, Hellboy ainda é descendente do próprio Arthur. Legal. I'm fireproof. You're not. Agora vamos avançar de 1617 até 1944, auge da Segunda Guerra Mundial. A gente tem que lembrar que a Alemanha nazista, além de fazer grandes investimentos em avanços tecnológicos, tinha um setor de pesquisa paranormal e de ocultismo muito forte também. E um desses projetos envolvendo ocultismo e paranormalidade era o projeto Ragnarok. Na verdade fala Ragnarok mesmo, Ragnarok é do The Witcher. A gente tem que entender que em 1944 as coisas não iam nada bem para a Alemanha, e a possibilidade de uma derrota era iminente. Assim, o próprio Adolfinho, sim, o Adolfinho, autorizou diversos projetos apocalípticos de destruição em massa a fim de trazer a vitória da Alemanha nazista, nem que seja de maneira forçada. Um desses projetos era o Ragnarok. O projeto Ragnarok foi encabeçado por Grigori Rasputin. Sim, esse mesmo, lá das histórias da Rússia e tal. Grigori Rasputin foi assassinado em 1916 pelo príncipe Félix Yusupov. Mas logo em seguida ele foi ressuscitado e contatado pelo Ogdru-Jahad para ser seu agente na Terra. Ogdru-Jahad é como se fosse uma divindade maligna máxima no universo de Hellboy. Vou tentar falar um pouquinho mais no final do vídeo. E foi assim que, em 23 de dezembro de 1944, Rasputin, juntamente com toda a sua equipe, abriu um portal para invocar a chave do apocalipse vindo direta do inferno. Mas o que acontece é que essa chave do apocalipse não foi invocada exatamente onde eles estavam. Ao invés dessa chave aparecer na ilha Tarmagant, na Escócia,
ela foi aparecer lá em East Bromwich, na Inglaterra. Na verdade, ela apareceu em uma igreja em ruínas no interiorzão da Inglaterra. E para surpresa do próprio Rasputin, essa chave não veio sozinha. Ela veio no braço de uma criança, do Hellboy. Ou seja, a mão direita da perdição é uma chave para o apocalipse. Os aliados relacionaram imediatamente a aparição de Hellboy com aquele ritual nazista. Sendo assim, mandaram um time de soldados americanos para investigar. E acompanhando os soldados foi um pequeno time de pesquisadores e cientistas do Bureau de Defesa e Pesquisa Paranormal, o BPDP. Dentre eles estava o professor Malcolm Frost, a médium e clarividente Lady Cynthia Erin Jones, o Tocha da Liberdade, um super-herói fantasiado da época da Segunda Guerra Mundial, e o professor Trevor Bruttenholm, que viu em Hellboy muito mais do que um monstro, viu em Hellboy uma criatura sensível e humana, e assim criou ao longo do tempo uma relação de pai e filho com Hellboy. Hellboy foi acolhido em segredo pelo governo americano e passou toda a sua infância dentro do BPDP. E Hellboy cresceu como uma criança normal, sendo curiosa, aventureira, bagunceira. Bem, uma criança normal com rabo, pele vermelha, chifres e uma mão direita feita de pedra, sendo a chave para a destruição e extermínio de toda a humanidade. No stories tonight. Just one, and then I'll go to bed right away. Then I'll brush my teeth. I promise. Agora, uma coisa engraçada é que apesar que Hellboy é filho de um demônio e ele mesmo é um demônio, nascido literalmente no inferno e tendo como destino a aniquilação da humanidade, Hellboy foi criado como cristão, acreditando em Deus e carregando diversos símbolos do catolicismo, como rosários e crucifixos. Como eu disse, o BPDP é um órgão do governo dedicado a pesquisar e defender a Terra de ameaças paranormais. E assim que Hellboy completou 8 anos, ele já era um agente do BPDP, indo a missões de campo para investigar e enfrentar criaturas paranormais. E dos anos 50 em diante, Hellboy era um agente em tempo integral do BPDP, viajando pelo mundo investigando casos de maldições, bruxas, lobisomens, vampiros. My job. E uma coisa incrível sobre o Hellboy é que sua primeira missão oficial aconteceu em 1952. Aonde? No Brasil, cara! Sim, a primeira missão oficial do Hellboy foi na nossa terra, o Brasil. Seu nome vai ser Guri do Inferno. Hellboy acaba se tornando o maior detetive paranormal do mundo. E durante as décadas seguintes, investiga diversos eventos paranormais por todo o planeta. Até chegar em 1994, quando o professor Bruttenholm, sua figura paterna, é brutalmente assassinada por uma criatura que é meio sapo e meio homem. Esse acontecimento colocaria Hellboy em uma trilha de eventos que o colocaria em rota de colisão com o próprio Rasputin. Rasputin acreditava que Hellboy não só carregava a chave para o Ragnarok, como ele mesmo iria trazer o Ragnarok para a Terra, já que várias profecias diziam que o destino de Hellboy era trazer o Ragnarok para a Terra, era a aniquilação e restart do mundo. Mas como você deve imaginar, Hellboy recusa sua natureza maligna e recusa seu destino. Assim, ele e seus parceiros acabam por matar Rasputin. Porém, o destino de Hellboy iria confrontá-lo várias outras vezes durante toda a sua vida. Eu vou parar de falar do Hellboy especificamente por aqui, porque apesar que a primeira história de Hellboy foi lançada em 1994, novas histórias são lançadas até hoje, complementando a lore e explicando cada vez mais coisas daquele universo, que é simplesmente fantástico. Se você tá no vídeo até agora, provavelmente você tá gostando, né? Então por que você não considera se inscrever nesse canal? Você vai me apoiar pra caramba e ainda vai ser notificado quando novos vídeos forem postados aqui. Me ajuda aí. E vamos continuar. E como eu disse que Hellboy e seus parceiros enfrentaram Rasputin, nada mais justo do que falar desses parceiros. Mas assim, gente, os parceiros do Hellboy rendem facilmente um vídeo à parte. Eles possuem muito desenvolvimento e literalmente dezenas e dezenas de histórias exclusivas deles, que às vezes o Hellboy não é nem citado, tá? Então eu vou falar de maneira mais superficial, mais resumida, para vocês conhecerem um pouquinho esses personagens. Se vocês quiserem, em outro momento eu faço um vídeo só dos parceiros do Hellboy. Como o Hellboy passou quase toda a sua vida no BPDP, o Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, praticamente todos os seus amigos e colegas de trabalho tinham alguma relação com o BPDP. Ou eram agentes do governo, ou eram soldados, ou eram vítimas de fenômenos paranormais, ou muitas vezes eram criaturas paranormais. E eu quero começar falando daquele que é o meu personagem favorito de todo o universo Hellboy.
Abe Sapien. See, I love this song. And I can't smile or cry. I think I have no tear ducts. Abe Sapien é um homem anfíbio. Sua aparência lembra muito um sapo, um peixe, um lagarto. É capaz de respirar debaixo d'água. E sua história é bem interessante. Foi encontrado em 1978 em coma dentro de uma cápsula cheia de água em um laboratório abandonado debaixo de um hospital que estava selado por uma parede de concreto. Abe não possui nenhuma memória de seu passado, e a única pista que tem sobre sua vida antes desse coma é um pequeno bilhete fixado na sua cápsula escrito Ichthyosapiens, 14 de abril de 1865, a mesma data do assassinato de Abraham Lincoln. Abe Sapien é um personagem tão importante que depois que Hellboy deixou o BPDP, ele assumiu a agência várias vezes e teve um papel crucial durante a Praga dos Sapos, uma saga gigantesca que começou no primeiro quadrinho de Hellboy, foi nos quadrinhos do BPDP e ainda teve um quadrinho próprio depois disso. É um personagem realmente muito interessante. Sua origem é bem legal, mas eu só vou contar ela num vídeo à parte. Em seguida, podemos falar de Elizabeth Sherman, ou Liz Sherman. For the first time in my life, I'm not afraid. Liz Sherman é uma piroquinética, sendo capaz de criar e controlar o fogo à sua volta. Porém, Liz tem um passado muito trágico e triste, que está diretamente relacionado aos seus poderes. As primeiras manifestações de seu poder ocorreram quando ela ainda era muito pequena, e por ser muito católica e religiosa, acreditava que esses poderes eram fruto de seus próprios pecados. Então, através de muita oração e meditação, ela até que conseguia controlar esses poderes. Porém, tudo mudou em 1973, quando Liz tinha apenas 11 anos de idade. Ao sofrer bullying, ela perdeu o controle e criou chama suficiente para destruir todo um quarteirão, matando 32 pessoas, incluindo seus próprios pais e o irmão mais novo. No, not again. Oh no! Somebody! Help me! Quando os bombeiros chegaram até o local, encontraram apenas uma pequena criança no meio de todo um quarteirão destruído. Porém, essa criança estava intocada pelo fogo. O BPPD foi chamado para averiguar a situação e eles queriam levá-la imediatamente sob custódia. Porém, a família de Liz não concordou, já que eles não acreditavam que havia alguma relação entre o acidente e Liz Sherman. Porém, a opinião da família de Liz mudou quando eles perceberam que Liz criava chamas ao redor dela, mesmo que sem querer, e muitas vezes perdia o controle dessas chamas. Assim, eles mesmos entram em contato com o BPDP e em 1974, Liz é levada sob custódia para o BPDP. Liz era mantida 24 horas em uma sala anti-fogo, e as únicas pessoas permitidas a ter qualquer tipo de interação com ela e entrar naquele ambiente eram médicos e cientistas totalmente cobertos por roupa anti-chamas. Isso fez com que Liz não tivesse nenhum tipo de conforto ou contato humano. Como consequência, Liz se tornou cada vez mais depressiva, culpando a si mesma pelo que aconteceu e se considerando cada vez mais um perigo às outras pessoas. Porém, ao perceber isso, Hellboy arrombou seu quarto, ou cela, mas quando Hellboy entra naquele espaço, a primeira coisa que Liz pergunta pra ele é: "Você não tem medo que eu te machuque?" E Hellboy simplesmente diz: "Não", oferecendo ela o pirulito. Isso fez com que Hellboy e Liz criassem uma amizade muito forte. Liz tem Hellboy como se fosse um irmão mais velho, e essa relação é recíproca pelo lado de Hellboy também. Agora vem cá, falar um negócio pra vocês aqui. Hellboy e Liz, eles não têm um caso romântico. Isso é coisa da cabeça do Guilherme Del Toro. Não que seja necessariamente ruim, mas não existe nos quadrinhos. Isso aí é viagem do Guilherme Del Toro, tá bom? Beleza. Uma coisa legal de se falar é que em 1978, quando o Abe Sapien é levado pro BPDP, nossa, eu tô embolando muito pra falar isso, BPDP, ele também foi mantido preso para estudo. E mais uma vez, Hellboy convence o professor Brutterholm que o Abe não era uma ameaça. Então, por compartilharem essa experiência e além de serem aberrações, Abe e Liz se tornam amigos muito próximos também. There's trouble. All us freaks have is each other. Em seguida, a gente pode falar de Roger. Roger é um homúnculo, ou seja, é uma criatura, é um corpo criado de forma artificial. Foi criado a partir de sangue, ervas e cultivado em cocô de cavalo. Roger foi descoberto em 1997 por Hellboy e alguns outros agentes em um antigo laboratório de alquimia abandonado em um castelo medieval. De primeiro momento, Roger não passava de um corpo inanimado. Porém, quando Liz Sherman tocou ele absorveu toda a energia piroquinética dela e ganhou vida. Ao ter todo o poder piroquinético drenado, Liz Sherman entra num estado quase vegetativo. Ao decorrer do tempo, Roger consegue devolver os poderes a Liz
e se torna um membro valoroso de todo o BPDP, criando uma forte amizade com Hellboy, os outros membros e mais pra frente com o General Daimyo. Inclusive na fase que ele se junta com o Capitão Daimyo, Roger deixa de ser um ingênuo e quase infantil criatura para um militar experiente e bem casca-grossa. E por último, mas não menos importante, temos o meu segundo personagem favorito, o professor Johann Kraus. Johann Kraus. É isso aí, é alemão. Oh my God. Damen und Herren, Johann Kraus, at your service. I like him. Johann Kraus era um médium muito habilidoso, que possuía a capacidade de se comunicar com os mortos. Porém, sua verdadeira habilidade era a capacidade de projetar o seu próprio ectoplasma, a sua própria alma, para fora de seu corpo, para o mundo espiritual. Johann ganhava vida com isso, cobrando sessões para que pessoas pudessem conversar com seus entes queridos já falecidos. E foi em uma de suas várias sessões mediúnicas que o pior aconteceu. Aconteceu o desastre de Shandong. Em 2002, quando Johann estava conduzindo uma sessão mediúnica, aconteceu um desastre lá na China, na cidade de Shandong. Havia uma espécie de depósito governamental que possuía diversos artefatos místicos, mágicos e ocultos. Porém, um ladrão invadiu esse depósito em busca de algum tipo de riqueza. E ele acabou encontrando um baú de jade. Quando ele abre esse baú de jade, sai de dentro desse baú uma energia psionica enorme, que matou todas as pessoas naquela cidade, ou pelo menos que estavam próximos daquele galpão. O mais doido é que uma das crianças que estava perto desse galpão, ela conseguiu entrar na sessão mediúnica de Johann lá nos Estados Unidos. Johann estranhou a alma de uma criança, a energia ectoplasmática de uma criança chinesa, porém, quando o corpo da criança foi afetado, foi acertado para valer com a energia psionica do acidente lá de Shandong, essa energia psionica passou pro ectoplasma de Johann Kraus, que veio pro corpo de Johann Kraus. E o corpo de Johann Kraus foi incinerado juntamente com todas as pessoas que estavam naquela sessão mediúnica. O problema é que a energia ectoplasmática de Johann Kraus, sua alma, não tinha um corpo para retornar e também não foi pro além, já que ela não estava no corpo na hora do desastre. Então a energia de Johann fica pairando por aí, até que ele consegue entrar em contato com o BPDP e eles fazem para ele um traje. Esse traje iria conter sua energia ectoplasmática, pois se dele não tivesse um meio de conter sua energia ectoplasmática, ela iria simplesmente se dissipar no universo. Bem, eu já falei do Hellboy, já falei dos parceiros do Hellboy, já troquei de camisa, fiz a barba. Acho que nada mais justo do que eu falar um pouco dos quadrinhos do Hellboy. Mas antes dos quadrinhos, eu quero falar dos filmes. Hellboy teve 3 filmes. Os 2 primeiros, que são uma continuidade, e um terceiro, que é um reboot. Os 2 primeiros filmes de Hellboy fazem parte da mesma continuidade e tem na cabeça do grandioso Del Toro por trás. E dá pra ver que o Del Toro nadou de braçada nos 2 primeiros filmes, principalmente no segundo. As criaturas, figurinos, cenários, tudo é primoroso e muito bacana. E são 2 filmes bem legais, bem divertidos, interessantes, com personagens muito bons, atuações bacanas, efeitos especiais principalmente no segundo. Na verdade, o segundo como um todo é bem superior ao primeiro, mas os 2 são bem legais. Mas sim, em todos esses aspectos ele é muito bom. Ele peca um pouco na questão de fidelidade. Porque assim, a história é legalzinho, os personagens são legais. Mas quando você conhece os quadrinhos, você percebe que não bate, sabe? É como se o Del Toro tivesse pego os quadrinhos e falou assim, ideia boa, gostei disso aqui também. Pegasse as ideias do quadrinho e montasse a própria história dele. A própria personalidade de alguns personagens é bem modificada, como o próprio Abe Sapien. O Abe Sapien nos quadrinhos é um cara que é meio peixe normal. Já nos filmes do Guilherme Del Toro, ele é meio que um alienígena que fala meio assim, sabe? Não é a mesma coisa. Só que o Del Toro mudou o tom das histórias de Hellboy. Hellboy, ele se aproximaria de um tom de Constantine, de sobrenatural, sabe? Tem seus momentos de comédia, mas no geral é mais sombrio. Del Toro transformou Hellboy numa espécie de filme da Marvel dos anos 2000. Sabe, muita comédia, muita ação, piu-piu-piu, papapá. E Hellboy não é bem isso. E sem falar que o Del Toro quis colocar um romance no filme. Aí ele viu o Hellboy, a Liz Sherman, e decidiu que os dois iriam ter um relacionamento. E no final do segundo filme ainda fala que ela tava grávida de gêmeos. What the fuck? Oi? É meio difícil dizer que é um filme do Hellboy.
Eles pincelam por cima dos personagens, por cima do universo. São filmes bem legais, olha o que eu tô falando. São filmes bons, só que tem muito pouco a ver com as histórias do Hellboy de fato. Mas, infelizmente ou felizmente, os dois filmes foram muito mal de bilheteria e, infelizmente, essa franquia foi finalizada no segundo filme. Aí tivemos o terceiro filme, que foi um reboot, lançado em 2019. This is the worst! O Del Toro queria fazer uma trilogia, que iria lançar o terceiro filme. Só que por causa do baixo desempenho dos filmes anteriores, eles não queriam dar um orçamento que o Del Toro queria. Mesmo assim, o terceiro filme foi pra frente e foi dirigido por Neil Marshall, que é um cara bem fodinha, já dirigiu episódios de Game of Thrones, de Westworld, de Black Sails, só coisa top. Mas pra vocês terem uma ideia dessa coisa do orçamento, o Hellboy 1 de 2004 teve um orçamento de 70 milhões de dólares. O Hellboy, né, o terceiro filme lançado em 2019, teve um orçamento de 50 milhões de dólares. E a verdade é que o filme é bem ruinzinho em vários aspectos. E a gente pode começar desde o próprio Hellboy. No Hellboy 1 e no Hellboy 2, quem interpretava o Hellboy era o Ron Perlman, que era basicamente maquiagem. Então você conseguia ver as expressões faciais do ator no personagem. Agora, para Hellboy de 2019, eles escolheram o David Harbour. Sim, o xerife lá de Stranger Things. Só que o problema é que ao invés deles optarem por maquiagem, eles optaram por maquiagem e muita prótese facial. Ou seja, ao invés de você ver o cara atuando e tal, você vê basicamente uma cara de borracha fazer assim. Os efeitos especiais tinham seus momentos, mas no geral era bem mais ou menos. E a história é meio confusa, porque eles decidiram adaptar vários contos pequenos usando de fundo um conto maior. Então parece que são várias histórias sendo contadas durante o filme. É meio bagunçado. E assim, se eu como fã de Hellboy não gostei do filme, vocês têm que ver o que o diretor achou desse filme. Palavras do próprio diretor Neil Marshall. Abre aspas. Foi a pior experiência profissional da minha vida. O roteiro era uma merda. A decisão de fazer o filme foi um erro. Eu me inscrevi porque eles lançaram essa ideia de queremos fazer a versão de terror de Hellboy. Queremos fazê-lo e fazê-lo uma versão de terror realmente mais sombria. E então descobri rapidamente que A, o roteiro era terrível e B, nunca ia melhorar antes de filmarmos, apesar de muitas tentativas. Você não pode polir um cocô, não importa o quanto tente. E eu teria todo o controle criativo tirado de mim em níveis extremos. Não há nada de mim naquele filme. Foi simplesmente horrível. Não é um filme que eu consideraria fazer parte do meu cânone. Fecha aspas. Caralho, cuzão! Mano... Bem, se o diretor não gostou, quem sou pra discordar do cara? E se você liga pra notas, o filme tem um IMDb de 5.2 e um Rotten Tomatoes marcando 17% de aprovação de crítica e 48% de aprovação de público. Deu bom não. Bem, o reboot de 2019 mandou o Hellboy pra geladeira de novo, mas a galera não perde tempo, né? Agora em 2023 já vai começar a produção de um novo filme, de um novo reboot de Hellboy. Cara, eu fico assim... Cara, eu fico incomodado porque Hellboy é o tipo de história, o tipo de franquia que se daria muito melhor no formato de série, porque tem muita profundidade, tem muitos personagens, muitas histórias. Quando você faz um filme de uma franquia tão grande quanto Hellboy, é como se você pegasse uma colher de uma refeição. É gostoso, mas pô, mano, tem uma refeição inteira ali, sabe? Vamos torcer pra ficar bom. Bem, agora eu posso falar dos quadrinhos. Eu tive que acender a luz pra mostrar os quadrinhos. Inclusive, você acha que fica melhor com a luz apagada ou com a luz acesa? Deixa aqui nos comentários, vai me ajudar bastante. Bem, o universo de Hellboy possui literalmente dezenas e dezenas de histórias que antes eram espalhadas em diversas revistas diferentes. Mas isso mudou, graças a Deus, que em 2011 a Dark Horse começou a lançar essas histórias em compilados, em coleções chamadas Omnibus, que no começo eram em capa dura. Porém, eles tiveram a brilhante ideia de fazer em capa cartão, o que facilita muito a leitura quando os volumes são muito grandes, além de diminuir muito o valor. Só que se lá nos Estados Unidos Hellboy é lançado pela Dark Horse,
Aqui no Brasil, quem tem a função de lançar os quadrinhos de Hellboy é a Mitos Editora. Esse vídeo não é patrocinado, mas bem que poderia ser. Inclusive eles têm um programa de criador de conteúdo, meu sonho. E eles trazem os quadrinhos de Hellboy pro Brasil desde 1998. Mas, como eu estou falando dos ônibus, o primeiro ônibus que eles trouxeram pro Brasil foi esse aqui. Hellboy Sementes da Destruição, lançado no Brasil em 2019. Aqui você tem a primeira história publicada do Hellboy, a origem dele e o comecinho, bem comecinho do que iria se tornar a Praga dos Sapos, além de apresentar vários personagens diferentes. Foram 4 ônibus do Hellboy, sendo o terceiro maior deles. Esse bichinho aqui tem 500 páginas, é muito quadrinho. Além de 2 volumes de histórias curtas, que são histórias assim menores, mas muito interessantes e 100% canônicas. Algumas das histórias mais famosas do Hellboy estão nessas histórias curtas, como por exemplo Baba Yaga e Hellboy no México. E como eu havia dito antes, tem aqui o BPDP, Praga dos Sapos. Aqui são histórias muito boas, que o Hellboy nem aparece. Foi um período que o Hellboy desacredita do BPDP e sai do BPDP. Então são histórias muito boas e todas em volta da Praga dos Sapos, que é uma praga que praticamente estava ameaçando todo o planeta. Muito boa. Inclusive nas histórias do BPDP Praga dos Sapos é onde é contada a origem da maioria dos personagens, como Abe Sapien, Johann Kraus, Liz Sherman, o Capitão Damiô. Temos aqui também Hellboy e o BPDB, 1952 a 1954. Aqui temos as primeiras missões oficiais do Vermelhão. E como eu disse no vídeo, a primeira missão dele foi no Brasil e tá aqui. Tá lacradinha, porque eu ainda tô lendo as outras. E ainda tem, lançada recentemente pela Mitos, Universo Hellboy, que conta a história de personagens secundários. Alguns vilões, na verdade. Ainda não li também. Bem que isso poderia ser uma parceria paga, porque eu vou falar. Inclusive tá comprado, já comprei na pré-venda os 2 quadrinhos que a Mitos vai lançar agora em março. Que é o ônibus do Abe Sapien, Sombrio e Terrível, e o ônibus de BPDP, Inferno na Terra, volume 1 também. Assim, pessoal, se você quiser ler, você pode ler o PDF, você pode baixar e tal. Mas, se você quiser colecionar ou quiser ler no papel, a gente tá num ótimo momento para Hellboy. Esses ônibus permitem a gente colecionar eles com um preço bem mais reduzido e de forma muito mais organizada. Sem falar que tá sempre rolando promoção de 50% de desconto na loja da Mitos. E eu tô fazendo propaganda e não é uma parceria paga. Então você é um demônio de verdade? Você vai querer se meter comigo? Depende, você vai me acertar com essa mão aí? Bem, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, eu vou tentar trazer mais vídeos aqui falando de personagens que eu gosto. Ultimamente estou lendo muito Spawn, que é riquíssimo em questão de lore, quadrinhos, histórias e tal. E nos vemos nos próximos vídeos. Ah, e confere esse vídeo aqui, ó. Jogos Injustiçados. Tenho certeza que vai gostar.